nós queremos nessa hora entregar o teu filho nas tuas mãos. Que o Senhor possa usá-lo de maneira toda especial para falar ao coração da tua igreja. Oramos assim no nome de Jesus, e a igreja diz amém. Você aplaude a Jesus outra vez pela vida desse servo de Deus, Jorge. Neste lugar. Você pode crer que nessa noite é uma noite de salvação? A graça de Deus está liberada sobre esse lugar nessa noite. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de libertação, hoje é noite de cura, hoje é noite de você se sentir protegido pelo Senhor, hoje é noite da prosperidade do Senhor te alcançar. Há uma graça de Deus, o pastor Ricardo orou sobre isso aqui, eu sinto isso nesse lugar nessa noite. Há uma graça de Deus sobre este lugar. E nós estamos no mês da gratidão, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e o tema para essa palavra é a porta. E é muito interessante porque a gratidão, a graça de Deus que está derramada sobre esse lugar nessa noite, que faz com que os céus estejam abertos aqui para essa graça te alcançar, me alcançar e nos alcançar. Essa graça, ela abre portas. Escute isso, a graça de Deus abre portas. Então, essa graça, a graça que veio pela fé, que nós cremos, através de Jesus Cristo, essa graça que nos alcançou, ela abriu uma porta e nos deu um acesso. E esse acesso está aberto para mim e para você nessa noite. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas aqui no nosso meio nessa noite. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio. Porque justamente a palavra que o Senhor me deu é para falar sobre a graça. É pela graça, irmãos, que nós estamos aqui. É essa graça que nos alcançou, que nos trouxe até aqui. Nós não merecíamos, mas Ele fez. Você pode agradecer aí no seu lugar? Isso. Agradeça. Abra os seus lábios. Tenha o seu momento com o Senhor. Só eu e você, cada um de nós sabemos onde nós estaríamos hoje se não fosse a graça de Deus. Ela nos alcançou, irmãos. E é uma porta aberta para nós entrarmos por ela. Ah, queridos. Aleluia. Sinta o Senhor te abraçando nessa hora. Sinta a graça do Senhor te envolvendo nessa hora. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Eu vejo Deus trabalhando nos corações nesta hora, tirando toda a amargura pela sua graça. Eu vejo Deus quebrando cadeias nesta hora pela graça. Eu vejo corações feridos sendo restaurados pela graça. Oh, aleluias. Eu vejo enfermidades caindo por terra nessa hora pela graça.
Eu creio que o mesmo Espírito que vivificou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que está te curando nesta hora. Os céus estão abertos sobre este lugar. Isso, continue ministrando os instrumentos. Eu vejo como da mesma forma que Davi ministrava e espíritos imundos saía, eu vejo nesta hora, oh aleluia, através desses acordes, oh aleluias, espíritos batendo em retirada neste lugar sobre as vidas em nome de Jesus. É pela graça, é pela graça. Não é por merecimento, é pelo que Ele fez. Somente creia e receba pela fé. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, Deus. Há uma porta aberta neste lugar. Há um acesso que o Senhor nos permitiu através de Jesus Cristo para vivermos e sermos aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, Pai. Então, em nome de Jesus, oh, Paizinho querido, que haja salvação nesta noite. Oh, Paizinho querido, pessoas sejam libertas nesta noite, curadas, transformadas, vivam a plenitude do Senhor pela graça. É pela graça, irmãos, é pela graça. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, nós temos como tema nessa mensagem nesta noite a porta. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa porta, desse acesso que Deus nos dá. E o interessante é que porta e janela são acessos de uma casa, amém? Amém? Porém há uma diferença entre elas. Porque a porta, ela pode ser acessada tanto por dentro como por fora. A janela não. A janela só pode ser acessada por dentro. É por isso que a palavra de Deus vai dizer, lá em Malaquias 3, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E provai-me nisto, que eu, o Senhor, abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos que não pode conter. E essa diferença que Deus, quando nós levamos o dízimo até a casa do tesouro, não abre uma porta, e sim uma janela, é porque não é através dos nossos dízimos que nós conquistamos. E outro detalhe, o dízimo, ele não tem relação nenhuma com o devorador. Nós não devemos entregar dízimos na casa de Deus por medo, para repreender o devorador. Deus não disse isso na sua palavra. Ele disse, trazei os dízimos e eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos que não pode conter. Dízimo não se relaciona com o devorador, dízimo se relaciona com a bênção de Deus. Vou repetir. O dízimo se relaciona com a bênção de Deus. E a bênção chega até nós não por causa dele, mas é por causa de Deus.
porque nós não acessamos com os nossos dízimos, Deus que derrama sobre nós. Não entregue por medo, entregue por aliança. A sua aliança é com o Senhor, não é com o inimigo. E essa diferença entre a porta e a janela, que nos dá acessos, é sobre essa porta que eu quero falar nessa noite. E eu quero falar sobre a graça de Deus que foi derramada sobre nós através de Cristo Jesus. A graça é uma porta em que Deus abriu sobre as nossas vidas e nos deu um acesso até Ele, mas também a graça é uma porta a qual nós podemos também acessar. E a palavra de Deus vai dizer, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Isso aí. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Então a graça de Deus, ela se revela de várias formas. Nós conhecemos a graça como um favor de Deus, e é um favor de Deus, mas a graça também se manifesta de outras formas. Nós apenas conhecemos, ou às vezes apenas nos atentamos, ficamos apenas com a graça que nos favorece e nos beneficia. Mas e a graça que exige nossa responsabilidade diante de Deus? E a graça que nos torna responsáveis? Nós não vamos falar aqui de uma graça libertina ou irresponsável, mas de uma graça verdadeira e que nos faz viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Então eu separei aqui alguns tópicos para falar a respeito dessa graça. Primeiro tópico, eu quero falar sobre a graça favorável, ou aquela que nós conhecemos como a graça do favor imerecido, a graça que libera sobre nós algo que nós não merecíamos. Então eu quero tocar primeiro nesse tópico. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, meus queridos, nós encontramos a salvação através da graça pela fé. Então, a salvação nos alcançou. Hoje eu e você, nós somos salvos pela graça de Deus. Não que nós tenhamos feito alguma coisa. Diz a palavra que não foi por algo que nós fizemos para quê? Para que a gente não viesse a nos gloriarmos, mas como um dom de Deus. Foi Deus que liberou sobre mim e sobre você a salvação. O sozo, que no seu original é amplo, essa salvação pela qual a graça nos alcançou, é grandiosa, irmãos. Nós às vezes ficamos presos à salvação que nos leva a viver uma eternidade com o Senhor,
Mas deixa eu dizer algo para você aqui nesta noite. Você não vai viver uma eternidade com o Senhor, você já vive uma eternidade com o Senhor. Amém? Não espere viver as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus no céu. Porque ela já começou no momento em que você reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A eternidade não é quando estivermos lá. A eternidade já é agora. É para hoje. E essa salvação que pela graça nos alcançou, essa graça favorável, ela traz sobre nós essa salvação. Sim, uma morada eterna com o Senhor. Mas essa palavra, ela tem um significado muito amplo. Salvação, no seu original grego, sozo, ela quer dizer salvação, libertação, cura, proteção, prosperidade. Vou repetir: salvação, libertação, cura, proteção e prosperidade. O sozo de Deus está derramado sobre a sua vida hoje. A graça favorável de Deus está sobre a sua vida hoje. Deus liberou Jesus para vir nessa terra, para sofrer por mim, por você, para que eu e você pudéssemos ter uma vida eterna com Ele. E essa vida eterna não é para nós vivermos só quando estivermos lá, mas essa vida eterna é para que hoje você viva como alguém salvo, para que hoje você viva como alguém liberto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te salvou para que você tenha vida hoje. E se tem algo que está tirando a tua vida neste tempo, eu dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus, pela graça que está liberado neste lugar. Tudo o que o inimigo está intentando contra a sua vida está te desfalecendo. Eu dou uma ordem nesta noite: diabo e seus anjos, diabo e seus demônios, pega tudo o que é seu agora e sai dessa vida em nome de Jesus. E saia dessa vida agora em nome de Jesus. Oh, aleluias! É esse sozo que Deus liberou sobre nós, que diz, através do seu significado, que também essa salvação pela qual a graça nos alcançou, nos torna libertos. A salvação te liberta. Esse favor imerecido não somente quer que você viva em paz e bem com Ele, mas quer que você neste tempo seja alguém livre. Seja livre. Seja livre pela graça, pelo favor. Talvez nós não merecíamos esta liberdade, mas foi a graça que te libertou nesta noite. Oh, aleluia! E diz mais que essa graça também é cura. O favor de Deus também te cura. E Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu já fui curado. Você não será, você já é curado. Então receba essa cura pela graça. Talvez você não fez nada para merecer isso. Talvez você andou por caminhos tortuosos. Talvez você denegriu o seu corpo com coisas que você fez no passado. Mas não é por mim, não é por você, é pela graça, é pela graça. E a graça, ela te cura nesta noite, ela te cura nesta noite, ela te cura nesta noite. Receba a cura do Senhor em nome de Jesus. Esse é o favor de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Ele quer que
que eu e você tenhamos uma morada eterna com Ele, sim. Mas Ele quer também que você viva liberto hoje. Ele quer que você viva curado hoje. Sabe o que Ele quer também? Que você se sinta protegido hoje. Essa graça é proteção. Quantas pessoas inseguras na sua vida, no seu destino, no seu futuro. Oh, aleluias. O Senhor é a sua segurança. A graça te torna seguro nessa noite. E essa graça, liberada através de Cristo Jesus, também é prosperidade. Diz a palavra do Senhor que Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Sabe o que Cristo Jesus fez? Ele chegou ao nosso nível de pobreza, porque Ele tinha tudo, Ele abriu mão de tudo isso, para nos elevar ao nível dele de riqueza. Há uma prosperidade através da graça liberada sobre as nossas vidas, irmãos, eu preciso crer nisso. Não são pelas nossas habilidades, pelo nosso conhecimento, por quão talentoso nós somos para conquistar, para empreender, para administrar. É pela graça que veio a prosperidade sobre a nossa vida, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é sobre nós, é sobre ele. É essa graça que está liberada e pairando sobre esse ambiente nesta noite. Oh, aleluias! Se você entrou por essas portas, se você entrou por esse lugar, e você ainda não havia decidido a sua vida por Jesus, há uma graça liberada neste lugar, para que você entre por essas portas, reconheça o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e possa desfrutar de libertação, de cura, proteção, prosperidade sobre a sua vida nessa noite. Então a graça de Deus, nas suas múltiplas formas, como nós lemos aqui na sua palavra, ela se manifesta como um favor que nós não merecíamos, mas Ele decidiu fazer por nós. Um outro tópico da graça que muitas vezes nós desconhecemos é a graça poderosa. A graça como um poder. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Falamos sobre a graça favorável, um favor imerecido. Agora nós vamos falar sobre a graça poderosa, a graça como um poder de Deus. Diz a palavra do Senhor, versículo 9 apenas, do capítulo 12 de 2 Coríntios. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Desconhecemos essa graça, essa forma da graça se manifestar em nós. Falamos de uma graça, de uma porta aberta, aonde Deus abriu sobre a nossa vida, que é o favor imerecido, onde nós não precisamos fazer nada, porque Ele já fez tudo. Mas há uma porta em que nós podemos acessar por fora, e essa porta
que através da graça vai nos trazer este poder. Porque o apóstolo Paulo aqui, nessa passagem, ele está em um momento em que ele está trabalhando para o Senhor, ministrando a palavra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, e ele indaga a Deus porque havia um mensageiro de Satanás que atormentava ele enquanto ele fazia a obra. Então ele vai e fala com o Senhor e indaga a Deus a respeito disso. Ou seja, ele não está aguentando mais, porque ele está fazendo a obra. Eu não vou entrar aqui em questões teológicas, mas ele está fazendo a obra do Senhor e um mensageiro de Satanás o atormenta. E o Senhor diz para ele: a minha graça te basta. Agora eu não estou derramando sobre você o favor imerecido, mas eu estou derramando sobre você, através da graça, um poder para que você possa fazer aquilo que naturalmente você não conseguiria fazer. A graça é um poder sobre as nossas vidas que nos capacita, que nos habilita e nos dá poder para fazer o que naturalmente nós não conseguiríamos fazer. Pela graça. Pela graça você talvez não estaria aqui, mas esse poder foi derramado sobre você, e aquilo que naturalmente você não faria, você fez pela graça. Pela graça você não conseguiria perdoar, mas porque há um poder derramado sobre a sua vida, você vai lá e perdoa. É uma graça que requer de nós responsabilidades. Por Paulo, o que aconteceria com essa perseguição, com isso que o atormentava? Mas pela graça, ele dá mais um passo. Pela graça, ele dá mais um passo. Pela graça que o habilita, pela graça que o reveste de poder, ele continua caminhando e fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. A graça de Deus está derramada sobre esse lugar nessa noite. Talvez você entrou por esse lugar decidido a desistir, mas a graça de Deus está liberada sobre esse lugar nesta noite. Mas a graça de Deus está liberada sobre este lugar, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas nesta noite. Então há um revestimento de poder sobre a sua vida nesta noite, que vai fazer com que você não desista e continue caminhando. Há um revestimento de poder através da graça liberada nesta noite sobre a sua vida. Oh, aleluias. Talvez você olhe para o seu passado. Talvez você olhe para o seu histórico familiar e você acha assim: para mim não dá. Ninguém vence na minha família. Ninguém consegue crescer. Ninguém consegue alcançar sonhos. Eu acho que eu também estou fadado a isso. Deixa eu te dizer algo nessa noite. O Senhor te reveste de poder pela graça nessa noite. Essa graça é um poder que te fortalece para você continuar caminhando e prosseguindo. Essa graça é um poder que te reveste nesta noite e te fortalece para você conquistar os teus sonhos que outrora estavam adormecidos. Mas o Senhor nesta noite te capacita e habilita a continuar pela graça. Pela graça. Pela graça. Tome uma atitude nessa noite, continue. Dê mais um passo. Não pare, não desista. Eu, o Senhor, te fortaleço nessa noite. Eu, o Senhor, te habilito nesta noite. Eu, o Senhor, te revisto de poder nesta noite.
Eu, o Senhor, te seguro pelas mãos e caminharei junto contigo nesta noite, pela graça, pelo meu filho, que eu liberei sobre você. Então nós vemos aqui um apóstolo Paulo, que em um momento de dificuldade, turbulento, a graça foi suficiente para ele. A graça é suficiente para mim e para você. Aleluia. E eu vou para o último tópico dessa mensagem. Como nós estamos no mês da gratidão, eu queria encerrar com a graça que agradece. Aleluia. A graça parece redundante, mas a graça agradece. Mateus capítulo 14, versículo 19. Mateus, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. Depois, sim, Mateus 14, 19. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Mateus capítulo 14, versículo 19. Vai dizer a palavra do Senhor. Mateus capítulo 14, versículo 19. Vai dizer assim a palavra do Senhor: e ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos e a multidão. Queridos, estamos falando de Jesus, a graça em pessoa, a graça personificada, a graça encarnada. Estamos falando da graça agradecendo. Estamos falando da graça que no momento ali em 1 Coríntios 11, quando nós falamos da ceia do Senhor, no momento de maior aflição que Jesus iria passar, que era a sua morte, sabe o que ele faz? Sabendo do que estava por vir, ele dá graças. Ele dá graças. Falamos de um Jesus que está diante de uma multidão faminta, com fome, uma multidão sedenta por alimentos, e ele pega algo que não era suficiente para aquela multidão, e ele poderia usar todos os argumentos possíveis para reclamar. Ele poderia usar todos os argumentos possíveis para reclamar, tanto pelo momento em que ele estava vivendo ali, naquele momento de ceia, porque ele estava diante de alguém que iria traí-lo, e ele sabia quem era. Ele poderia e teria todos os argumentos possíveis. Nós olharíamos para aquilo e falaríamos assim, se ele reclamasse, se ele não agradecesse, se ele reclamasse, nós falaríamos assim: é verdade, Jesus, você tem razão. Diante de uma multidão, 5 pães e 2 peixes, ele poderia pegar tudo isso e dizer assim: pô, não dá, como os discípulos disseram. Mas sabe o que ele faz? Pega e agradece.
A graça agradece. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. A graça agradece. Vou repetir. A graça agradece. Vivemos num tempo da graça do Senhor. E temos motivos de sobra para agradecer, mas reclamamos, murmuramos, não valorizamos tudo aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Achamos que os nossos problemas são motivos, sabe de quê? De reclamar, de murmurar, de expor nas mídias e redes sociais. Jesus poderia fazer tudo isso, mas Ele agradece. E por isso que o tema dessa mensagem é a porta. Porque a graça agradece e a gratidão abre portas. A graça favorável faz com que Deus abra essa porta para que nós venhamos entrar por ela. Mas a graça que agradece, que é uma responsabilidade nossa, faz com que nós entremos pela porta, quando muitas vezes pode estar fechada diante de nós. Jesus agradeceu em um momento em que Ele iria morrer, e Ele sabia disso. Talvez a nossa vida possa estar desfalecendo, e ao invés de nós agradecermos porque Deus é bom, nós estamos reclamando e estamos indo de mal a pior. Mas a graça que agradece fez com que Jesus, aquele que sabia que iria morrer, cumprisse o propósito e não somente viesse a reviver dentre os mortos, mas também que pudesse alcançar a mim e a você. A vida não foi somente para Ele, a vida chegou até nós. A graça que agradece abre portas e traz mais de Deus sobre a nossa vida. Pare de reclamar e agradeça, irmão. Pare de reclamar, comece a olhar com a ótica de Deus. A ótica de Deus na multiplicação dos pães e peixes não viu 5 pães e 2 peixes, viu uma multidão alimentada. Vou repetir. A graça que agradece não vê 5 pães e 2 peixes, não vê insuficiente, vê mais que abundante. Se você começar a agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que Deus tem feito sobre você, se você começar a expressar essa graça que agradece, que é favorável, que é poderosa, se você e eu, se nós começarmos a declarar essa graça neste tempo, Deus vai abrir portas e trazer mais sobre as nossas vidas. Deus vai te fazer mais próspero, Deus vai te curar, Deus vai liberar a cura que já foi liberada, na verdade, há mais de 2000 anos atrás. Ela vai se manifestar no nosso corpo. Aquilo que nos perseguia vai bater em retirada, porque nós seremos gratos pela graça liberada sobre nós. Oh, aleluias! É pela graça, irmãos. Comece a agradecer a Deus. Jesus, Ele exemplificou isso para nós. Deus quer derramar muito sobre as nossas vidas, mas nós precisamos ser gratos. Oh, aleluias! E tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos fazer mais e mais. Porque nós conhecemos uma gratidão apenas de lábios. Nós somos gratos a Deus, nós somos gratos às pessoas, mas o problema é que fica só em palavras. A gratidão que agradece, ou a graça que agradece, é uma graça e uma gratidão que faz. Vou repetir. Essa gratidão liberada através da graça, ela faz algo.
Nós costumamos apenas a dizer muito obrigado, Senhor. Mas o que nós temos feito? De que forma nós temos agradecido? Somente com palavras ou com ações? Estava conversando com um irmão esta semana e o irmão presta serviços e em um dos seus clientes, esse cliente, por um serviço que esse irmão havia feito, esse cliente estava tão grato que ele insistiu para fazer algo por essa pessoa, por esse irmão. Ele não somente queria agradecer, dizer muito obrigado pelo que você fez, mas ele insistiu em presenteá-lo, em fazer algo por ele. E eu achei isso interessante porque Jesus foi grato a Deus, mas ele fez algo. Ele não ficou somente no momento de ceia, no partir do pão. Ele entregou a sua vida em gratidão a Deus. Jesus, diante de uma multidão faminta, ele não somente partiu os pães, mas em gratidão por aquilo que ele tinha, ele repartiu também com quem precisava. E sabe o que aconteceu? Diz a palavra que na multiplicação dos pães e peixes, os discípulos recolheram 12 cestos cheios. Se coloque de pé nessa noite. Nós já vamos encerrar. Aleluia. É noite de uma graça derramada neste lugar. É noite de um favor de Deus sobre as nossas vidas neste lugar. Um revestimento de poder para nós caminharmos. É noite de nós termos ações de fato de graças diante do Senhor. Então, em nome de Jesus, valorize aquilo que Deus fez por mim e por você. Valorize essa graça nesta noite e agradeça a Deus com ações, com atitudes. Sirva ao Senhor em gratidão pelo que Ele tem feito na sua vida. Não fique somente em palavras dizendo muito obrigado, Senhor, pela vida. Deus, pela sua graça, nos alcançou, queridos. Diz a palavra que se nós transformarmos o nosso entendimento, Ele nos dá uma vida perfeita, uma vida agradável. A palavra do Senhor vai dizer, queridos, que Ele nos dá uma vida abundante, se nós valorizarmos e vivermos pela graça. Então eu não sei como você chegou até este lugar nessa noite, mas o favor de Deus te alcançou. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Isso, pode ministrar. Aleluias. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação. Aleluia. O maior milagre que Deus já fez em mim. Aleluia. Deus quer que você. Alcançado por tua graça. Aleluia. Maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não
Há uma porta aberta nesta noite para a sua vida, meu querido. Deus, através da sua graça, já liberou um favor sobre nós. Há uma porta aberta para as nossas vidas nesta noite. Deus já liberou nesta noite sobre as nossas vidas a sua salvação, a sua cura, a sua libertação, a sua proteção, a sua prosperidade. Entre por essas portas nesta noite em nome de Jesus. Deus vai te fazer caminhar pela graça poderosa, e caminhar, e continuar, e prosseguir, e fazer coisas que você, talvez de uma forma natural, nunca conseguiria fazer, mas pela graça você fará. Mas é noite também de gratidão, e pela graça eu preciso agradecer com ações. E nessa noite, se você ainda não agradeceu pela sua vida ao Senhor, é noite de você agradecê-lo, reconhecendo Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Feche os seus olhos nesta hora. Faça essa oração comigo. Repita comigo essa oração. Pai Celestial. Repita comigo. Pai Celestial. Eu reconheço que o Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu desfaço todo pacto que eu fiz, mesmo sem saber, e eu recebo o selo e a paz do Espírito Santo em meu coração, em nome de Jesus. Amém. Se você entrou por essas portas e fez essa oração pela primeira vez, uma oração de entrega ao Senhor Jesus, em gratidão pelo que Ele tem feito pela sua vida, e você nessa noite quer declarar o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, quer declarar essas bênçãos que vêm através da graça dEle, um favor que nós não merecíamos, mas que nos liberta, nos cura, nos transforma, nos prospera. Se você nessa noite fez isso pela primeira vez, saia do seu lugar e venha até aqui na frente, porque nós queremos te conhecer. Tem alguém que quer declarar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Essa é a sua oportunidade. Hoje é noite que o Senhor quer te alcançar, meu querido. Tem alguém? E se você entrou por essas portas nesta noite e estava afastado dos caminhos do Senhor, mas você quer se reconciliar com o Senhor nesta noite, saia também do seu lugar e venha até aqui à frente, que nós queremos te conhecer. Alguém? Amém. Então que o Senhor possa abençoar a sua vida muitíssimo, que essa graça que foi liberada sobre a sua vida nesta noite possa permear o seu dia a dia, e que você possa viver, e nós possamos viver os planos e sonhos de Deus para este tempo. Amém? Sejam abençoados pela prática da palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. E as palmas louvem ao Senhor nesta noite. Alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. A igreja, bem forte. Nós vamos para casa debaixo dessa palavra, debaixo da unção do Senhor liberada sobre nós.
Se você já foi alcançado por essa graça maravilhosa de Deus, é motivo de sairmos daqui exaltando e engrandecendo ao nosso Deus por ter derramado sobre nós algo que nós nem merecíamos, como foi pregado aqui. Então vai para casa com essa palavra no seu coração. E eu quero acreditar e declarar que nós viveremos uma semana incrível para a glória de Deus. Amém, queridos? Quarta-feira estou esperando você aqui às 19h30 para a nossa quarta da família, para estarmos juntos, celebrando ao Senhor mais uma vez e ouvindo a palavra. A quarta agora é a última quarta de fevereiro, nesse mês da gratidão. Próximo domingo, irmãos, nós já estaremos em março, tomando posse da promessa, não é isso? O tema de março é esse, tomando posse da promessa. Quem quer tomar posse da promessa de Deus, diga glória a Deus. Próximo domingo, gente, a gente tem pela manhã, eu queria convidar todos vocês para estarem aqui. Domingo pela manhã, às 9 da manhã, nós temos batismo nas águas, amém? Então são pessoas que vieram caminhar conosco, declararam a Jesus como Salvador, retornaram para os caminhos do Senhor, ou adolescentes que alcançaram a idade e foram preparados aí para o batismo. Então, domingo pela manhã, 9 da manhã tem batismo nas águas, e domingo à noite às 19, ceia do Senhor, mês de março, tomando posse da promessa. A gente é crente, a gente não vai, porque próximo final de semana já é carnaval, né? A gente não vai pular atrás do trio mesmo, a gente vai estar aqui celebrando ao Senhor, na verdade, adorando a Deus. Então eu estou esperando você, que você traga mais uns 10 para a gente estar junto aqui de manhã e de noite, no batismo e na ceia do Senhor, adorando a Deus. Pai, muito obrigado por esse tempo especial em que estivemos aqui como igreja adorando o Teu nome, celebrando ao Senhor. Que o Senhor possa nos levar para casa agora em paz, em segurança. Livra-nos de todo mal, nos dê uma semana incrível na presença do Senhor, repleta de alegrias, repleta de respostas do Senhor. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025 está terminado em nome de Jesus.